Oi, turma! Hoje a gente vai fazer um exercício teórico de química. É importante a gente conhecer as leis que regem os conceitos para a gente conseguir depois aplicar esses conceitos e realizar então os cálculos. Estão prontos? Olha só! A cinética química trata das velocidades e dos mecanismos das reações químicas e tem por objetivo determinar o tempo em que as reações ocorrem por meio de constantes e da lei de velocidade. É fundamental conhecer como essas reações ocorrem para determinar sua viabilidade econômica. Considere abaixo os fatores que afetam as velocidades das reações químicas: a temperatura e pressão, a natureza dos reagentes químicos, a concentração das espécies reagentes ou a presença de catalisadores. Aí ele quer saber quais dessas quatro opções estão corretas. Para nós encontrarmos o resultado, a resposta correta, a gente precisa relembrar de alguns conceitos sobre cinética. Estão prontos? Vamos lá, nós temos aqui um resuminho de cinética. O que é a cinética? É a velocidade da reação. E ela depende de quem? Da concentração e do tempo. Então, quanto maior o tempo, mais lenta a minha velocidade. Ou seja, mais difícil para os meus produtos para os meus reagentes formarem os produtos. A reação é essa aqui, ó. Eu tenho o reagente A mais o reagente B, formando o meu produto, que é o C. Posso ter mais reagentes? Posso. Posso ter mais produtos? Também posso. A velocidade, ela vai depender da minha constante, da velocidade, as concentrações de A e B, e aqui os expoentes, que são os meus índices estequiométricos, que vão me dar o tipo de reação, seja de primeira ordem ou de segunda ordem. Para que as reações aconteçam, a gente precisa ter substâncias com reatividade, porque senão, se elas forem inertes, elas não reagem e não formam o nosso produto. Colisões entre os átomos, entre as moléculas. Se as moléculas não se colidem, elas também não conseguem formar novas moléculas, que seria o nosso produto. Orientação favorável das partículas. Isso significa o quê? Não adianta eu ter todas as partículas se movimentando no mesmo sentido e elas não estão se batendo, elas não estão colidindo. Então, se elas não têm uma orientação que favoreça essas colisões, eu não consigo formar o meu produto. Energia suficiente para formar os produtos. Então, se eu não tenho a energia mínima, eu não consigo formar o produto. E essa energia mínima, quem é que a gente chama? Energia de ativação. Então, nós podemos usar catalisadores, que é um carinha que a gente vai colocar aqui, nesse sentido, bem em cima da flechinha aqui, a gente coloca um catalisador. Para que serve esse catalisador? Ele aumenta a velocidade da reação na medida em que ele diminui a energia de ativação. E o que é essa energia de ativação? Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho os meus reagentes, A e B. Aí eles começam a receber energia, vão recebendo energia, até que ele começa a formar o complexo ativado. E aí eles, nesse complexo ativado, que é esse ponto mais alto aqui, eles já começam a se transformar em produtos. Então já vai formando o C, que eu tenho aqui os meus produtos. O que o catalisador faz? Ele pega esse complexo ativado e diminui essa energia. Então ele vem para cá. Como o meu reagente vai precisar de menos energia para formar o meu produto, então a minha velocidade vai ser mais rápida. Eu não preciso fazer essa curva toda, eu vou fazer só essa curvinha. Então, o catalisador, ele aumenta a velocidade da minha reação à medida que ele diminui esta energia que eu preciso para que os meus reagentes comecem a se transformar em produto. O que aumenta a minha velocidade, além disso aqui? A concentração das minhas substâncias, né? A gente já viu aqui, ó, que depende das concentrações. A superfície de contato, para que eu tenha essas colisões, então, quanto maior a superfície de contato, ou seja, mais quebradinha tá a minha substância, mais fácil, maior a minha velocidade de reação. As colisões, então a gente já viu aqui que é uma condição para que a reação exista, e quanto mais colisões eu tenho, maior a minha velocidade de reação. E a temperatura, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação. E quando a gente fala em aumento de temperatura, obviamente a gente também está falando em alterações na pressão. Então agora a gente já pode voltar e ver qual é a resposta correta.
Como acabamos de ver, então, ele quer que a gente considere abaixo os fatores que afetam a velocidade das reações químicas. Então, nós vimos que a temperatura e a pressão afetam a velocidade. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade, e a pressão, ela acompanha esse aumento de temperatura. A natureza dos reagentes, então, se os reagentes são reativos, né, se eles têm energia, então também vai influenciar. Concentração das espécies, a gente viu na fórmula, né, que é a concentração pela velocidade. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. E a presença de catalisadores, que nós acabamos de ver, que o catalisador ele diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade. Então, a resposta correta é a resposta de letra D. É isso aí, pessoal. Simples assim!